Por que que a doutrina da Igreja Pentecostal Deus é Amor está se acabando dia após dia? Não adianta ser hipócrita e dizer que não. Muitas coisas que antes não permitia, hoje já está permitindo. A Igreja Deus é Amor, ela está seguindo a mesma linha que seguiu a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana. Todas essas igrejas um dia tiveram doutrina, um dia pregaram a santificação do espírito, da alma e do corpo. Hoje, grande parte dessas igrejas esqueceu-se que o cristão, ele não pode ser como o mundo, que mundo é mundo e cristão é cristão. Se Deus tivesse nos chamado para ser igual ao mundo, que diferença havia entre o cristão e entre as pessoas do mundo? Mas agora nós sabemos que em toda parte da Bíblia, Deus não nos chamou para ser igual ao mundo. Deus nos chamou para ser diferente do mundo. Não para ser como o mundo, mas para ser totalmente diferente do mundo. Deus nos chamou para ser a diferença. E não para falar como o mundo fala, se vestir como o mundo se veste, se comportar como o mundo se comporta, viver como o mundo vive. Se Deus tivesse nos chamado para viver como eles vivem, para falar como eles falam, para se comportar como eles se comportam, irmãos, não teria graça. Porque a graça, a glória de um cristão está em ele ser diferente das demais pessoas do mundo. E tanto a Igreja Pentecostal Deus é Amor, como a Igreja Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, outras igrejas mais antigas, Batista, elas estão deixando, umas já deixaram a doutrina há muito tempo, outras, como a Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, estão deixando dia após dia. Claro, eu entendo, eu compreendo que ainda existe muitos homens de Deus, mulheres de Deus, dentro dessas igrejas, que não se corromperam e não abriram mão para o pecado. Existem homens de Deus dentro da Igreja Assembleia de Deus, mulheres que não deram lugar à vaidade e ao mundanismo, e estão ali servindo a Deus fielmente. Mas, de outro lado, a gente vê pastores corrompidos, bispos corrompidos, obreiros corrompidos, e muitas outras demais pessoas que estão corrompidas diante da presença de Deus. Agora, por quê? Porque estão calando a voz dos homens de Deus. Porque quando você quer trazer uma verdade dentro da igreja, os pastores dizem: aqui não, aqui não. Aqui nós temos uma norma, aqui nós temos um costume. Afinal de contas, eu faço uma pergunta, analisa comigo, a igreja é de quem? Não, de quem que é a igreja? Se a igreja fosse verdadeiramente de Cristo, você acha que os pastores iam falar isso? Aqui não? Esse tipo de mensagem aqui não? Não, não, não. A igreja, quando ela é de Cristo, ela é voltada para Cristo, quem está ali na frente do trabalho, na frente da obra de Deus, vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Corrige a tua igreja, porque a tua igreja necessita, ela precisa da grandiosa correção do Senhor. E você notou que essas coisas só começaram a acontecer depois da morte dos seus líderes? Depois que morreu Daniel Berg, a Assembleia de Deus começou a se declinar para o mundo, se declinar para os costumes mundanos.
Depois que morreu o fundador da Igreja Batista, o fundador dessas igrejas mais antigas, todas elas começaram a se declinar para o caminho mundano. Quando o missionário Davi Miranda morreu, a igreja começou a implantar coisas que não tinha. Coisas que por essa palavra sempre foi e sempre será pecado. Né? O que é que mudou? Deus não mudou, Deus não muda. Infelizmente estão se corrompendo dia após dia e eu tenho pena, porque para entrar no reino dos céus tem que entrar pela porta estreita, porque se não for pelo caminho da porta estreita, é impossível que eu, que você, que nós venha possuir os céus. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor lhe conceda graça. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e comente nesse vídeo. Que Deus te abençoe grandiosamente a sua vida.